Nessa lição será abordado em 3 tópicos. Deus criou os céus e a terra, o homem, criação de Deus, e os propósitos de Deus na criação. Vamos começar falando do Deus criou os céus e a terra. Nós, cristãos, cremos pela fé nas Escrituras, que é ela que nos leva a conhecer a criação em Deus. É nas Escrituras que nós temos toda e a suficiência que precisamos para crer e saber que há um Criador sobre todas as coisas. A criação é um tema fundamental da nossa fé, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. E esse nada é que antes da criação não existia um elemento já criado, algo pré-existente. Não. Deus ele criou do nada. Mas esse nada não significa que foi por nada, mas ele criou para um propósito. E é dessa compreensão, e é pela fé nas Escrituras, que nós começamos a entender que Deus ele traz do nada tudo que é criado, todas as coisas, as invisíveis e as visíveis, pelo poder da tua palavra. No tópico 1.1 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Em Provérbios 3,19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Os céus e a terra refere-se ao universo organizado e adornado que nós conhecemos. Quando olhamos a criação e todas as coisas criadas, nós vemos que Deus, ele fez tudo. Não somente o criar, mas o organizar, o manter, o sustentar e o cuidar. Isto nos leva a compreender que na criação nós não enxergamos somente o ato criador de Deus, mas nós encontramos também um dos seus atributos, que é a soberania sobre todas as coisas. Ele não somente criou, mas ele criou, organizou, mantém e faz com que todas as coisas subsistam por conta do seu domínio. A criação, então, não é um acontecimento do nada, para nada. Um evento que aconteceu por um acidente, mas ele nasceu do propósito de Deus por todas as coisas. No tópico 1.2 diz: o poder da palavra de Deus exercitada. É aqui que nós começamos a ver como Deus criou. Não como as coisas foram criadas simplesmente por uma explicação científica, mas pela explicação do que a Bíblia nos fala. E a Bíblia nos fala que é o poder da palavra de Deus que fez existir todas as coisas. Em Hebreus 11:3 diz: pela palavra do Senhor foram feitos céus e todo o exército deles, e pelo Espírito da sua boca. Em Salmos 33:6 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É pelo poder da tua palavra que todas as coisas foram criadas, organizadas no seu devido lugar, no seu devido funcionamento, na sua funcionalidade, nos seus propósitos e para os seus fins. Nada está fora do governo de Deus. Nada está fora da
da criação de Deus. Nada está fora do domínio de Deus. Não tem o que contestar ou questionar. A palavra de Deus é soberana sobre tudo e sobre todos. Ao lermos o capítulo de Gênesis 1, vemos a palavra de Deus em pleno coração, dando origem e ordenando toda a criação de acordo com aquilo que estava no pensamento de Deus, nos propósitos de Deus. Não há eventos que aconteceu sem que Deus assim o ordenasse, preparasse e dirigisse. Tudo foi feito pela sua palavra. E é tão belo quando nós vemos que essa palavra ela está carregada de sabedoria, de conselho. Tudo se formou pelo conselho da sua sabedoria. Então nada aconteceu por acaso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos garante que foi através da sua palavra que todas as coisas foram criadas. No tópico 1.3, a satisfação de Deus por tudo que foi criado. É aqui que nós vemos a beleza de Deus, como ele ficou satisfeito da sua criação. E viu Deus que a luz era boa. Então nós vemos logo em Gênesis 1, no versículo 4, dizendo que ao criar a luz, Deus já diz que ela era boa. A luz representa a ausência de escuridão e denota a essência de Deus, porque Deus é luz. E representa a perfeição do seu caráter. Por isso que ele diz que nós somos luz do mundo. Porque a luz aqui representa o seu caráter. Aqui representa a sua essência. Representa aqui o que é bom. Por isso que ele diz que a luz era boa. E viu Deus que era bom todas as coisas que ele criou. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Gênesis 1, 12. Tudo que ele foi criando, tudo que ele foi organizando, tudo que ele foi trazendo à existência, ele dizia, isso é bom. A declaração sobre a avaliação de Deus acerca da sua ação criadora é repetida após um dos dias da criação. Depois de cada criação, foi vendo Deus que era bom. Por último, após o 6º dia, Deus viu tudo quanto havia feito. Depois que ele fez todas as coisas, no 6º dia, depois de tudo isso, de toda a sua organização, de todo o seu poder organizacional, sobre o seu controle, sobre o seu domínio, sobre cada detalhe do qual ele dizia que era bom, e no final ele diz, eis que era muito bom. Aqui nós não vemos simplesmente o bom como uma qualidade, mas nós vemos o bom aqui como excelência, como algo que nunca havia acontecido e que nunca haverá de acontecer, porque é bom e excelente somente ele, e somente a criação está com ele. Então quando ele diz, eis que era muito bom, nós vemos a excelência e a perfeição. Gênesis 1, 31. As obras de Deus são magníficas e não precisam de reparos. A natureza de Deus é exuberante e não há defeitos. Tudo que Deus criou é perfeitamente bom. No tópico 2, vamos falar sobre a criação do homem, como Deus criou o homem. O homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus,
dos astros, das organizações celestes, das constelações, das estrelas, foram criadas pelo poder da sua palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Porém, o homem foi criado pela própria mão do Criador. Não somente pelas mãos do Criador, mas feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Gênesis 1, 26 e 27. E também Gênesis 2, 7. Foi feito à imagem e à semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra, recebendo o fôlego de vida pelo sopro divino. A imagem de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus. E quando nós olhamos e nos questionamos e nos perguntamos, o que é a imagem de Deus? O que é feito segundo a imagem de Deus? Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. De certo que todas as coisas carregam a sua excelência, a sua bondade, mas na criação do homem, Deus não somente leva esses atributos da excelência, mas coloca algo de si dentro do homem através do sopro divino. E essa imagem que traz ao homem a razão, a cognição, a percepção, a lógica, a essência de se comunicar, a comunhão, a sabedoria que vem de Deus. Tudo isso faz com que o homem não somente se torne só uma criação, mas ele tem e carrega em si a imagem do seu Criador. É aqui que é a diferença entre a criação de todas as coisas e a criação do homem. Porque para com o homem, Deus ele colocou o seu próprio Espírito, a sua própria imagem. E essa imagem não é uma imagem física, não é uma imagem material, corpórea, mas é uma imagem da sua essência, do seu caráter, dos seus atributos, da sua divindade e do seu amor que carregamos nele. Desde o jardim do Éden, Deus procura se relacionar com o homem. Gênesis 3:8. Por isso que o homem, ele é um ser relacional. Por isso que o homem, ele é um ser que se relaciona. E esse relacionamento não é simplesmente porque é uma característica do homem, mas é porque é a característica da imagem de Deus. Então Deus coloca a sua imagem no homem, porque Deus é um ser que se relaciona, e o homem também passa a ser um ser relacional. O homem é diferente de todas as outras criaturas viventes, por causa do seu relacionamento que ele tem para com Deus, depois que ele recebe o sopro de vida. Adão recebia periodicamente essa visita de Deus. Aqui nós vemos que essa imagem de Deus, que não é física, mas e sim através desses atributos que está empregado no homem, é através dessa imagem que é possível Adão se relacionar com Deus na virada do dia, conversar com Deus, falar com Deus, escutar a Deus, ver a mão de Deus agindo sobre todas as coisas, perceber as coisas que Deus criou, ter a capacidade de ouvir a voz de Deus e uma ordenança de Deus, quando Deus diz para Adão dar os nomes aos animais, e Adão saber o que é um animal, Adão saber o que era aquilo que Deus estava dizendo, porque ele não era simplesmente mais uma criação, mas ele carregava consigo essa imagem e semelhança, que é saber, perceber, ter a cognição, ter o relacionamento, se relacionar, falar. E isso Deus fez e colocou no homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, no tópico 2.2.
Em Gênesis 1:7, nós vamos ver Deus fazendo o homem na sua totalidade. E em Gênesis 1:27, nós vemos Deus fazendo o homem na sua totalidade. E em Gênesis 2:7, nós vemos Deus fazendo o homem ali, explicando como que foi feito ele. E formou o Senhor o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Esse ser feito alma vivente, depois que Deus constrói toda a parte corpórea, toda a parte física do homem, o homem só vai se tornar ser vivente, ser racional, relacional, a partir do momento em que Deus sopra o fôlego de vida nele. Então em Gênesis 2:7 mostra como que Deus fez isso, quais foram os elementos que Deus usou, que foi o pó da terra para fazer isso. Porém, quando Deus faz Eva, é diferente. Eva não foi feita do pó da terra. A palavra de Deus diz que a mulher, por sua vez, da costela de Adão, para que andasse lado a lado, e lhe correspondesse, porque havia como fazer com que Eva fosse a adjuntora de Adão, fosse a companheira de Adão. Porque todos os animais, toda a criatura, havia o seu ser, o seu segundo, o seu par. E Adão era só. Então Deus, da costela de Adão, faz Eva para ser essa pessoa, essa auxiliadora, essa companheira de Adão. Diferente de Adão, que foi feito do pó da terra, Eva ela já foi feita da costela de Adão. O homem não recebeu a palavra de Deus, haja homem, mas ele recebeu da própria mão de Deus a perfeição de ser criado. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Porém, é o homem que foi feito da mão do próprio Deus. No tópico 2.3 diz: formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. O que seria a coroa da criação? Mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra que Deus conferiu aos seres humanos. Não foi como os meros animais, nem sem raciocínio, nem sem consciência, nem apenas como um produto, uma semente que cresce, se reproduz, dá os seus frutos. Não. Nós vemos que Deus, ao criar o homem, Ele dá uma posição de honra ao homem, a ponto de falar que o homem foi a coroa da sua criação. O salmista em Salmo 8:5 diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. É assim que é a definição que Deus fez ao fazer o homem. É assim que Deus nos enxerga. Por isso que quando nós olhamos para nós temos que ver a essência de Deus em nós. Nós temos que ver a imagem de Deus em nós. Não simplesmente nos levarmos como seres mortais, desprezíveis, colocar qualquer adjetivo que não louve a Deus no ser humano. O homem é mais um ser qualquer. Como nós vemos nos dias de hoje, as pessoas dizendo da seguinte forma: prefiro os animais do que os seres humanos. Prefiro mais ter um animal dentro da minha casa para eu cuidar do que ter um amigo, do que ter um esposo, do que ter uma pessoa ao meu lado. Os seres humanos estão abaixo dos animais. Quando nós ouvimos essas coisas, logo notamos que essas pessoas não entendem nada, não conseguem enxergar em si a imagem de Deus em nós. E as pessoas acabam desprezando
essas informações que a palavra nos dá. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra nos coroaste. Salmo 8:5. Quando nós vemos as pessoas dando mais importância aos seres criados, aos animais, do que aos seres criados conforme a imagem de Deus, logo nós vemos que essas pessoas não honram a Deus com a sua própria imagem. No tópico 3, os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o mundo por acaso, porque ele havia uma necessidade de criar algo, ou porque ele estava sozinho demais, ou porque ele precisava de alguém para o louvar. Note uma coisa: antes de Deus criar todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus já era adorado na sua própria essência. Deus não criou os seres humanos e todas as coisas simplesmente porque eles eram carentes de adoração, porque a sua própria glória o glorifica, a sua própria essência o glorifica. Então Deus não criou a todas as coisas visíveis e invisíveis por uma necessidade, simplesmente porque ele estava só, ou porque ele estava se sentindo pressionado em fazer alguma coisa. Ao contrário, Deus criou todas as coisas, e os seus propósitos foi para a sua própria satisfação em ver que tudo que ele faz é bom. Ele tinha propósito, não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria, Deus criou o mundo e viu que era bom. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu próprio alvos para a humanidade fossem cumpridos. No tópico 3.1 diz: manifestar a sua glória e o seu poder. Quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para o criar. Deus criou o céu e a terra com a manifestação da sua glória e da sua majestade, não para ter glória e majestade, mas porque ele já tinha a glória e já tinha a majestade. Salmo 19:1. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos olhos de Deus. Todos os que são chamados pelo seu nome, e os que criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz, diz em Isaías 43:7. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra, e a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe, e riqueza, glória vem de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dá força a tudo. 1 Crônicas 29:11-12. Note que não foi criado para ter, mas foi criado porque ele é. Ele não criou todas as coisas porque ele queria ter poder, ele criou porque ele tem o poder. Ele não criou para ser adorado, porque ele já era exaltado na sua própria glória e na sua própria majestade. Ao olharmos a totalidade do cosmos criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor, o Deus nosso Criador. O salmista declara essa glória com toda a letra, toda a poesia possível. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Os deuses gregos precisavam que os seres da terra
o adorassem, o exaltassem, porque se eles não recebessem desses seres criados a adoração e o temor, eles sucumbiam, morriam. Mas o nosso Deus não é um Deus grego, não é uma mitologia. Ele é aquele que antes de ter todas as coisas criadas já era exaltado em si mesmo, já era poderoso e já era glorioso sobre todas as coisas. No tópico 3.2 diz: receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Senhor Deus que os criou. Em Salmo 98, de 7 a 8, e 148, de 1 a 10. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmo 19, 2 a 3. Note que todas as coisas, ainda que não como nós, que falamos, que criamos algo, que entoamos louvores, mas a natureza, sem falar uma palavra, sem compor uma nota, sem produzir e escrever um poema, ela glorifica a Deus sobre todas as coisas. Os animais louvam a Deus, os pássaros louvam a Deus, o mar louva a Deus, todas as coisas o louvam, porque assim é, conforme o seu propósito e a sua vontade. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Isaías 43, 21. O salmista também diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98, 4. O sol e a lua louvam, as estrelas louvam, os anjos louvam, os céus louvam, as águas louvam, os animais e as aves louvam. Salmo 148. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Salmo 150. E no tópico 3.3, prover lugar para a habitação da sua criação. Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que ela fosse habitada. Isaías 45, 18. Deus abençoou o homem e a mulher e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Então ela não foi criada simplesmente para que ela fosse vazia, ou simplesmente para que nós habitássemos e plantássemos os pés sobre ela, mas para que também nós exercêssemos esse mandamento: dominai, multiplicai, enchei a terra, domine sobre todas as coisas, seja a coroa da criação no lugar aonde eu te coloquei, que é a terra. É a habitação aonde que nós estamos, é a habitação que nós vivemos. Aqui vemos claramente a intenção do Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado. Por isso, a multiplicação para povoar a terra não é simplesmente um ato, mas e sim uma ordenança, uma ordem, para que Deus faça todas as coisas através deles. O apóstolo Paulo disse: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 16, 26. Deus criou o homem e a mulher com o propósito de multiplicar e povoar a terra. Assim, o Senhor Deus criou o primeiro casal, os abençoou, capacitou e lhe deu ordem para que enchesse a terra sobre todas as coisas. Concluímos essa lição dizendo: cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato dele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpável. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. E essa revelação que Deus dá
de si mesmo na criação para com a gente, tão somente mostra a sua majestade, o seu domínio, a sua soberania e o seu amor para com a gente. Deus cuida de cada detalhe daquilo que Ele criou. Deus cuida da criação, Deus cuida de como a criação está, Ele sustenta, Ele administra, Ele controla, e nada está fora dos propósitos de Deus. Que Deus fale melhor aos vossos corações, e que nós possamos glorificar e exaltar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é Deus, Criador, sobre todas as coisas. Que a palavra de Deus faça no nosso coração aquilo que aprouve a fazer. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula.